E a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ter total liberdade sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. Que não seja só uma manhã feliz, que a nossa vida seja toda uma vida feliz na presença do Senhor. Às vezes a gente fraciona muito as nossas vidas e a gente, até na oração, diz: Deus, nos dá uma manhã feliz ou nos dá um dia feliz. Eu pedi uma vida toda feliz na presença dEle. Eu tenho assim, algumas pessoas que trazem no meu coração a recordação de minha infância. Tem André Feburg, está ali. André foi minha amiga de pequenininho, né? A gente passou um tempo, se distanciou, mas assim, eu fico muito feliz de ver ela aqui, muito. Tem outra amiga assim do coração também, Davi está ali, eu pude já ver ele assim. Davi foi meu amigo assim, que eu tenho um carinho muito grande por ele. A gente teve umas lutas juntos, batalhamos juntos para a gente caminhar nessa caminho do Senhor, não é verdade, meu irmão? E graças a Deus, né? Deus nos está colocando assim em lugar de honra para a glória dele, né? Livres, limpos, né? Isso aqui é bom. Tem mais alguém aqui assim de Olinda? Agora tem minha querida ali, ela é mãe de uma netinha minha, Sofia. Sim, minha amiguinha ali. Essa daqui era muito mais velha, ela é muito mais velha do que eu. Aí tinha uma festa lá em Olinda, um negócio de um rock e tal. Aí ela era que me dava a mão e me levava, porque menino pequeno, bobinho, aí ela me levava, mas não. Mas aqui ela era pequenininha, rapaz, né? Era na época uns 8 anos, né? Eu já era rapazinho, eu conhecia mais a irmã dela, por sinal era muito bonita, né? Mas enfim, eu fico muito feliz de poder estar aqui, falar um pouco do que Deus pode fazer nas nossas vidas. E quando eu li esse texto de 1 Coríntios, ou de 2 Coríntios 5,17, é exatamente isso, que existe uma possibilidade. E quando Deus entra na nossa vida, tudo acontece de uma forma diferente. A gente pensa que não é possível, lógico que é possível. Muitos se prendem ao passado e deixam que o passado destrua toda uma alegria da vida. Mas quando você se liberta de coisas que aprisionam, você tem uma vida para frente, muito feliz, uma vida muito legal de ser vivida. Ontem a gente teve um momento muito bacana na reunião do discipulado. Carlinhos Félix estava lá também, e foi muito bacana. E Carlinhos, olha, eu usei e ainda uso muito esse louvor que fala do chamado para a minha vida, porque eu sou sincero, eu já tentei desistir demais desse chamado, sabia? Muitas vezes, não foram poucas. E esse louvor foi um dos louvores assim que Deus sempre trabalhou muito no meu coração, sabe? Eu tenho um chamado, eu não posso renunciar a esse chamado é de Deus. E eu posso olhar aqui, olha, quando eu olho para Roberto, para Davi, para muitos aqui, quem já fez o concílio aqui? Né, de homem, só homem, assim, né, um número grande, encontro de casais, enfim, quantas pessoas já não tiveram assim, que eu digo assim, meu Deus, eu não posso parar, porque não é Valença, mas é que o instrumento que Deus usa, como usa qualquer um de vocês, só é se deixar ser usado. Eu estava conversando com meu irmão Gustavo, ele falando, eu tenho que preparar um testemunho. Eu digo, meu irmão, lógico, porque eu não sou diferente de ninguém. A única coisa que eu tenho coragem de dizer o que Deus fez na minha vida, e muitos aqui não têm essa coragem. Eu tenho coragem de vir aqui e dizer, olha, Deus transformou minha vida, minhas filhas não têm mais medo de mim, minhas filhas me amam, me respeitam, acreditam em mim. A minha esposa também me ama de uma forma agora diferente. Em primeiro lugar ela ama a Deus, depois eu fui para segundo lugar, mas não tem problema, né? Com ele eu divido, eu disse, ele está em primeiro lugar. Mas enfim, gente, que nessa manhã Deus possa produzir no nosso coração algo novo, sabe? Que Deus possa trazer assim ao nosso coração a esperança. Que um dia perguntaram exatamente, e o escritor ele diz exatamente, eu quero trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança. E o que nos traz esperança é a presença viva do Deus vivo em nosso coração. E aqui eu posso olhar assim, eu tenho certeza que algumas mulheres que chegam aqui, porque o homem é meio, né, sei, essa coisa dura que a gente tem, que às vezes a gente dá uma prejudicada no nosso relacionamento a dois, a gente tem algo que Deus precisa ir quebrando um pouco. Eu sei que muitas mulheres chegam aqui numa esperança muito grande, assim, de dizer, puxa, era tão bom que meu esposo pudesse começar a dar passos, mudar, como também maridos, porque hoje tem muita mulher braba, né, o cara, ai Deus, né, que ela escuta essa palavra e fique mais calma, mais tranquila. E jovens com seus pais, relacionamento de pais com jovens, enfim, Deus tem algo novo para a gente, eu creio. Todas as palavras, quando o Senhor coloca em nosso coração, é para trazer algo novo para os nossos corações, amém? E você não vai sair daqui sem receber do Senhor aquilo que você veio buscar.
Se você veio buscar com um coração genuíno, um coração cheio de verdade, Deus vai te conceder a graça dele, porque ele é exatamente um pai que quer ver o melhor dos seus filhos. Amém? Eu queria orar nesse momento, para entregar minha vida ao Senhor, nesse momento, meus lábios. Oh Deus, Pai querido e amado, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, Tu sabes das minhas limitações, Senhor Deus. Tu sabes o quanto, igual aos meus irmãos, Pai, nós somos pecadores, Pai. Que se não for a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção, o Teu poder, o Teu Espírito Santo em nossas vidas, oh Pai, nós já teríamos sido consumidos há tempo. Mas nessa manhã que o Senhor possa usar os meus lábios, o meu coração, a minha história, para glorificar o Teu nome, Senhor Deus, para que o Senhor se mostre nesse poder maravilhoso de amor, e que existe esperança aonde existe o Senhor. Obrigado, Deus, e que o Senhor também faça que cada coração aqui seja solo, Senhor Deus, fértil, para que a Tua semente venha a frutificar em nome de Jesus. Amém, amém. Tem pessoas que talvez vão dizer, puxa Valência, no concílio é diferente, meu irmão. É diferente, no concílio a gente só um, é uma coisa diferente. O altar, o púlpito ele é tão consagrado, ele é tão Senhor, ele é tão, que algumas coisas eu tenho até vergonha diante do altar de Cristo. Mas a gente pode conversar algumas coisas, tratar alguns assuntos, caminhar de alguma forma, para que todos nós possamos entender esse poder maravilhoso de Deus. Bem rápido, assim, construindo lá da minha infância, né? Eu fui morar em Olinda muito cedinho, acho que eu tinha 6, 7 anos de idade. Olinda tem uma coisa assim meia... Tem alguém aqui de Olinda? Que seja olindense, né? Olinda, mas apesar que vocês são poucos assim, mas Olinda tem alguma coisa assim, sabe? Sei lá, alguma coisa meio que diabólica, eu acho. Misericórdia. No bom sentido. No bom sentido. Porque ela atrai você, sabe? Ela vai atraindo, no bom sentido, ela vai atraindo você, ela vai roubando você. Você, quando está lá em Olinda, você é olindense, tu está entendendo? É aquela coisa meia, igual a rubro-negro, que fica, eu sou rubro-negro, pobrezinho, né? Melhor seria dizer, eu sou tricolor, né? Mas enfim, então, aquela coisa em Olinda, a gente foi começando, a minha infância foi uma infância bacana. Eu vou dizer, eu sou feliz desde que eu nasci, graças a Deus. Aí às vezes eu digo, Deus tem um xodózinho comigo. E tem gente que fica com raiva, né? Tem um xodózinho. Não, você também pode ter um xodó com Deus. Só depende de você querer ter. Você dizer assim, eu tenho um xodó com Deus, amém. Eu não vou ficar com ciúme. Ele é um paizão, ele é de todos. Ele diz Pai Nosso, ele não diz Pai Meu, né? A nossa oração é Pai Nosso. Então, você também pode ter um xodózinho com Deus. Agora que ele tem comigo, tem. Aí não posso fazer nada. E esse foi desde que eu nasci, foi desde pequeno, sempre Deus me protegia, muita coisa acontecia na minha vida, é interessante. Agora eu me lembrei de uma coisa aqui. Andréa, ela sempre foi um atleta. Andréa foi a primeira surfista que apareceu lá por Olinda. Ela começou lá e a gente surfava, né? E ela e Luciana, eram as duas que apareciam, entravam no mar com a gente. E assim, o relacionamento da gente era bem legal, todo mundo amigo. Andréa namorava comigo meu, isso campeonato de judô, ela fazia judô também, e lá metida. Aí a final do campeonato, ela e o namorado, e ela ainda deu um cacete no namorado. Mas foi uma coisa assim que ficou na minha cabeça. André era conhecida sempre com aquela pessoa, tinha uma desenvoltura muito forte no esporte. E aí eu me lembro de uma situação, na minha casa a gente subiu, tinha uns vidros, umas grades de vidro, eu não sei se você lembra disso, André. Todo mundo subiu a grade, os meninos e tal. Aí André, eu fui tentar subir, não consegui. Quando eu vi André, subiu. Era um primeiro andar e ficou de todos os jovens subir por aquele negócio. Alguns desistiram, também ela subiu. Eu digo, tá, eu não vou ficar de fora do negócio. Aí fui para lá, fui para cá, eu ganhei, foi 8 pontos no pé. Danei o pé por dentro do vidro, na tentativa de subir. Tu lembra, André? Cortei meu pé, lá vai. Aí tudo pequeno, aquela confusão. Aí as meninas ainda pegaram a estopa, aí botando para estancar o sangue. Então, coisa de jovens. Mas foi muito bacana, foi muito bacana. Enfim, então, essa vida alegre, essas coisas, mas assim, às vezes você não tem um parâmetro de Deus. Aí, às vezes você vai começando a entender que a alegria pode se aprofundar, mas em coisas que não são alegria. Aí jovem, eu comecei logo a entender um pouco nessa área sexual, e é muito ruim, porque quando eu vi, eu estava envolvido numa área
que ensinado de uma forma diferente. E é muito perigoso, porque aqui não, mas tem muita gente viciada em sexo. Eu estava conversando com o Gustavo, as pessoas ficam muito preocupadas hoje com as drogas, lícitas ou não sendo lícitas, e se esquece que hoje eu acho que mais aprisionar do que as drogas é o sexo hoje. As pessoas estão loucas, estão todo mundo ficando louco com essa relação, essa sensualidade, essa forma de se vestir, de tratar, tudo tem o sensual, tudo as pessoas começam a botar o sensual, e de repente isso é perigoso. Isso entrou muito cedo na minha vida, e foi muito ruim, muito ruim. Abri um bar na frente da minha casa, era o Bar Jangada. Rapidinho eu aprendi a tomar a gente fazia umas festas lá em casa, mas não tinha bebida não, era mais, apesar que às vezes a gente botava, minha mãe fazia uns negócios com maçã, não sei nem o nome, maçã misturada com um negócio lá verde, ou um negócio vermelho, aliás, né, ponche, né, pronto. Aí a gente comprava escondidinho vodka e botava, não é pouquinho, né, só aquela coisa, porque a gente era muito pequeno, era só pequeno, mas namorador, não era? Mas enfim, e aí foi muito rápido essa coisa de você tomar alguma coisa, bebida alcoólica. E é interessante, porque a bebida alcoólica, se eu dissesse, a bebida é muito ruim, não é. Se fosse ruim, você não ia fazer ruim, as consequências dela e o exagero dela. É ruim, esse é ruim. Traz danos para a sua vida. E para alguns, não pode ser nem o primeiro gole. Não é verdade? Então você tem que ter. Aí como você vai ter a definição disso é que é complicado. Aí termina você dizendo, não, mas eu tenho uma tolerância. Não tem, de repente você descobre que não tem. E aí a gente começou, para fumar um baseadozinho foi muito rápido, porque basta algum dizer, pai, tem um negocinho que é bom, é 2, 3 pauzinhos, né? Você, é legal, você fica mais astral, as coisas ficam mais legal, o mar fica mais azul, os coqueiros balançam devagar, e a lua fica assim, e você começa a dizer, eita, rapaz, é mesmo, né? Eu quero, e aí de repente, vamos dizer, algo que você vai entrando, mas que você não vai achando que está fazendo algo errado, você vai achando que está fazendo algo bom, que vai trazer o quê? Alegria. A gente não vive em busca dessa alegria, dessa felicidade, que a gente às vezes acha que nunca vai encontrar, porque você só encontra quando Jesus preenche esse vazio no seu coração. Olha, você vai passar sua vida toda buscando algo que está dentro de você, você só precisa trabalhar ele. E assim, quando jovem, porque às vezes a gente diz, Valência era assim, não, a gente tem essa tendência de buscar a felicidade. E comecei com essa história assim de namorar, essas farrinhas e tal, e fui perdendo completamente o norte daquilo que Deus queria para a minha vida. Então, muito cedo as coisas aconteceram na minha vida, muito cedo. Ainda tive uns amigos que começou com o negócio de ficar meio violento, de briga, aí fui entrando numas brigas, e eu só me dava mal em tal de briga, né? Levei uma cadeirada, não sei se você lembra, quase morria, fiquei mal. E o cara que deu a cadeirada em mim era um grande amigo meu, Napoleão, que ele deu a cadeirada sem querer, ele só mirou errado, quando ele me viu brigando, correu, pegou a cadeira e sacudiu, só que ele esqueceu o principal, que era mirar no cara. Aí ele não mirou, aí pegou no amigo, né? Enfim. Mas tudo isso por quê? Porque a gente começou a acreditar que, como jovem, viver a vida era aquilo, eu preciso buscar os limites, eu preciso fazer isso. E é interessante porque isso aguça no coração da gente. E vocês jovens, eu sei o que é isso que aguça na gente, a gente buscar essa coisa lá na frente. E às vezes a gente não encontra aquilo que a gente quer encontrar. Por mais que você passe por momentos interessantes, a gente não consegue encontrar. Me casei muito cedo, gente, muito cedo. Kátia Sabida, por favor, levante-se. Essa pérola que entrou na minha vida, né? Casamos muito jovem. Conheci Kátia, eu tinha 18 anos. Kátia tinha 16. No jogo do Santa Cruz, ó. Santa Cruz e Náutico. Aí ela era prima de um amigo meu, aí esse meu amigo estava no jogo, tinha bem umas 20 pessoas lá de Olinda, aquela turma. Quando eu olhei, eu digo, olha que filezinho, né? Novidade, eu não conhecia, nunca tinha visto, eu digo, menino, vou lá atacar, né? Fui me encostando, aí fiquei na frente dela, estava todo mundo em pé, eu fiquei na frente. Sentou todo mundo, aí sentou, aí eu olhei para ela, eu me achava que eu era um cara irresistível, sabe? Quando eu olhei para ela assim, botei aquele olhar, eu disse, posso me encostar nas suas pernas? Nunca tinha falado com ela.
Lula disse, não. Encosta aqui no cimento, né? E esse foi o nosso primeiro contato. Mas foi interessante porque aí eu tinha que descobrir quem era, né? E aí descobri que era prima de uma amiga minha, e essa minha amiga era doida pelo amigo meu, e aí a gente fez uma cruzetinha, né? Eu digo, a gente vai lá para o Cantinho da Sé, tu leva a tua prima, eu levo meu amigo, e lá é um por todos, e quem der certo, deu boa. Até hoje que a gente está nessa estrada. E é interessante que eu tenho um namoro que eu nunca acabei, né? Porque quando eu conheci Cátia, eu tinha sido assaltado um dia antes, com a minha namorada. Para vocês entenderem, a primeira semana de namoro, eu perdi a carteira. Na segunda, eu fui assaltado, levaram meu carro, eu e ela junto levaram o nosso carro. Aí eu ia voltar mais numa casa dessa. Eu fiquei pensando, se eu voltar eu morro. Né? Não voltei mais, foi um negócio que ficou mal acabado. E aí começamos a namorar em agosto. Quando foi novembro, noivamos. É um noivado bacana, lindo. Numa data maravilhosa, não foi? A gente vinha andando pela praia, eu tinha 2 meses de casado e nada, um namoro muito frio, careta, aquele namoro sem nada, não tinha uma... Eu digo, rapaz, tem que fazer alguma coisa melhor. E aí inventei de noivar, na esperança de melhorar, né, o relacionamento com a gente. E eu vinha andando pela praia, aí me lembrei, tem ninguém na minha casa, eu digo, é hoje. Vamos noivar. Aí ela, noivar? Como? Tu vai falar com o papai que manda? Eu digo, não meta seu pai no meio, sua mãe. A gente vai noivar. Lá em casa tem uma caixa cheia de aliança e a gente vai lá. Minha mãe, eu sabia. E assim foi nosso noivado. Chegamos em casa, fomos experimentando as alianças, e aí a aliança de mamãe deu no dedo dela, a minha deu no meu dedo, a de papai. E aí me animei, comecei a cobrar a comemoração do noivado. E aí a gente teve nossa primeira experiência sexual um pouquinho mais na frente. E é como ela disse, o príncipe encantado virou sapo. Porque até você não conseguir aquilo que eu estava procurando, aí você faz de tudo, né? Dá rosas, dá flores, faz de tudo. O homem tem uma habilidade de... E assim, quando eu consegui o objetivo, aí terminou as coisas não ficando tão agradáveis. E aí a gente ficou naquele negócio, casa no casa, vamos casar. Ela conversou com minha mãe deu um conselho a ela maravilhoso. Não case não, minha filha. Você vai sofrer muito. É meu filho, mas não vale nada. Vai fazer no bom sentido do casamento, né? No resto eu era mais ou menos. Ela disse, case não, porque ele vai fazer você sofrer. Veja o que eu estou lhe dizendo. Mas aí, Cátia, apaixonada, né? E terminamos nos casando no dia 21 de maio de 1982. Né? Saímos daqui para ir para Maceió. Sabe que o casamento da gente foi meio, né, uma coisa meio diferente. Acabou o casamento, aí em vez de ir para a lua de mel, eu me juntei com os irmãos, os amigos, a gente foi beber. Ficou bebendo quase até de manhã. No outro dia fomos para Maceió. Quando eu cheguei em Maceió, no hotel Ponta Verde, que eu olhei e me engracei da menina que estava atendendo. Olha, que caba gente boa que eu era. Fiz uma confusão lá em cima no apartamento e desci para ver se... Mas graças a Deus que não... Foi só na intenção. E a gente passou uns 8 dias lá, voltamos. Mais um problema, porque quando eu cheguei de Maceió, deixei ela em casa, nosso apartamento não estava pronto, aí eu deixei ela na casa do pai dela. E fui... Disse a ela que ia para a loja, lá para a ótica, e não fui. Fui me encontrar com os amigos e tal, enfim. Comecei a beber, terminei chegando 6 horas da manhã nesse dia. Só que ela estava na casa dos pais dela. E aí chegaram, olha, quando eu cheguei, pense numa véia para reclamar, a mãe dela. Mas ela só não me chamou de arroz doce, mas o resto, aí eu já meio bicado. Aí respondi à mesma altura também. Eu sei que foi uma confusão tão grande, o pai dela foi que acalmou a coisa, e eu terminei dizendo, ou você vai comigo, ou fica aqui para o seu pai, mas nunca mais você vem para a casa dos seus pais. Olha que loucura, a gente tinha 8 dias de casado.
eu já tinha arrumado uma confusão. Mas graças a Deus, que Cátia sempre foi muito sabida, escolheu a boa parte, que foi eu. Mas não, é porque ela já tinha uma estratégia, depois devagarzinho ela foi assim, o relacionamento da gente voltou a normalizar. Nasceu nossa primeira filha, Gabriela. Eu cheguei muito tarde na hora do nascimento da filha, foi um momento... eu não tive tanta culpa, tive meia culpa só, porque o médico também faz parte dessa culpa, que a gente fez a ultrassonografia, isso num sábado de emergência, e ele chegou para a gente e disse, não, está tudo bem. Aí eu ia para a Olinda, eu digo, eu vou me embora no carro para a Olinda, toma aqui o dinheiro do táxi, você vai para a casa de sua mãe, lá em Boa Viagem, porque está tudo bem. E só que ela, mulher tem essas coisas, em vez de pegar o táxi, pegou um ônibus para economizar o dinheiro, comprou umas mangas para ir chupando no ônibus, e quando ela chegou na casa da mãe dela, já estava tudo armado, a mãe dela com as roupas, vamos embora, que o médico, em vez de dizer, a gente ligou para a casa da mãe dela e disse, olha, quando ela chegar aí, leva ela para o hospital. Qual era dele, né? Tinha até dito lá na gente, na hora. E nisso eu fui bater bola, fui beber, e não tinha essa facilidade do celular de hoje, e quando conseguiram me encontrar, já era quase 1h da tarde, quando a gente chegou lá, ela já estava quase que entrando dentro da sala, né, para dar a luz, e aí eu não teve aquele momento de um beijinho, aquela coisa toda, eu ainda terminei sem querer, me deitei na cama que era para ela chegar do quarto, mas veja, assim não é convidativo, um quarto todo escurinho, no ar-condicionado bem friozinho, aí você tem jogado bola, cansadinho, o sol que bateu, aí você vê uma oferta daquela, a cama. Eu digo, por enquanto que eu vou esperar, vou dar um cochilo aqui. Aí me deitei na cama, só que era a cama que ela esperava. E aí a médica me botou para fora, aí foi. Mas enfim. E nasce Gabi, nossa filha mais velha, uma figura maravilhosa. Aos 6 meses, Gabi teve que fazer uma cirurgia, ela teve um problema de invaginação intestinal, o intestino entrou por dentro do outro. Mais uma vez eu estava ausente da minha casa, e cheguei, eram umas 3h da manhã, a gente saiu pulando de hospital até chegar no Santa Jônia e descobri lá que minha filha precisava fazer uma cirurgia de emergência, e aquilo criou em mim assim um pânico. Eu tinha 21 anos, Cátia 19, e a gente não sabia nem que uma criança daquela idade de 6 meses fazia uma cirurgia, e fiquei completamente alucinado, porque o médico disse, se vocês tivessem trazido antes, nada disso ia acontecer. Aí aquilo entrou no meu coração como, você é o culpado. Eu fiquei louco, aí chamei meus pais, ela chamou os pais delas, enfim. E aí novamente Dona Lisete veio novamente com uma rebordose e disse, eu pensando que ela ia dizer, meu filho e tal, ela disse, olha, você não tem vergonha não, eu criei um homem, você tem que cuidar da sua esposa, tem que cuidar da sua filha, você agora, aí que eu já estava chorando, aí foi que eu fiquei desesperado, mas aí tomei uma atitude de macho. Eu digo, tá certo, mãe, a senhora tem razão. Eu faço uma promessa, vou passar 1 ano sem cortar o cabelo e sem fazer a barba. Adiantou de alguma coisa um negócio desse? Só fiquei com o cabelão, com a barbona e nada, não adiantou de nada. Fiquei parecendo um papangu, época de carnaval dava bem para mim botar. Só o que se viu o cabelo, que realmente ficou. Eu tenho até uma foto, ficou muito grande assim, aí eu no carnaval, botei um osso e saí de pedrita nas virgens, pronto. Foi só para que se viu. Só serviu para isso. 2 meses minha menina tinha 6, com 8 meses já estava naquela de engatear, a recuperação da cicatriz foi muito rápido, muito rápido. E aí você começa a esquecer do problema, né? Porque ela começou a engatear, aquela coisa, e aí aí já voltei novamente para tomar umas, beber e tal, e comecei a ficar com raiva de Cátia, porque até então eu gostava da forma que ela era, mas ela começou a ficar uma mulher muito chata. Ela reclamava gente de tudo. Eu chegava em casa tarde, ela, chegou tarde, melado de batom, chegou melado de batom, tá bebo, tá não sei o que lá. Eu digo, por que aguenta uma mulher dessa? Eu digo, eu vou deixar. E tomei, agora eu não tinha coragem, porque quando eu olhava para ela, era impossível deixar uma mulher dessa, ela cuidava de mim e tal, aí eu tinha que estar bem, eu cheguei em casa nesse dia,
Quando eu entrei em casa, aí ela começou, pá, 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 pá. Eu descarreguei aquilo que eu queria descarregar para que ela... Mas deu tudo errado. Deus tinha um plano maravilhoso na vida da gente. Eu esperando que ela dissesse assim, vá-se embora, seu safado, cabra safado, jogava minha roupa pela janela, né? E eu ia tomar o rumo. Ela ajoelhou-se, aí disse, faça o que você quiser, mas não saia de casa. E a gente não conhecia Jesus, não. Eu ainda conhecia a igreja, de vez em quando eu ia na igreja, mas ela nem isso ia. Eu ia sozinho, eu me lembro, muitas vezes eu fui sozinho. Me sentia carregando um caminhão de lixo, de pecado, ia lá, descarregava e voltava para carregar de novo. Mas ela nem isso. Ela engravidou de Dani. Por isso que eu me lembro, chegando lá na ótica, e ela começou a dizer que estava grávida, e foi muito ruim o que ela ouviu, porque era um filho que eu não queria. E chegava na hora que eu não queria. Como é que eu quero me separar e de repente... E foi muito ruim. A gente passou... Eu disse coisas que, graças a Deus, eu nem me lembro, mas coisas muito pesadas. Eu não disse a ela, aborte, mas eu disse, eu não quero. Se vire, né? Dê seu jeito. Mas Deus é bom demais e sempre botou no coração dela sempre sabedoria. Sabe o que eu admiro muito em você, minha irmã? É a forma como você é ousada, é verdade, de dizer aquilo que Deus coloca no coração dela. Isso, mesmo sem conhecer o Senhor, ela sempre foi muito ousada. E quando eu cheguei em casa, ela disse, Marco, quem sabe agora não é um menino que você sempre sonhou. O homem tem essa babaquice de querer ter filho homem, meu herdeiro e tal, para ensinar besteira, né? Entre aquelas coisas de pegar um menino e levar. E eu disse, eita, é mesmo. Ela disse, é Daniel. Eu digo, eita, gosto de Daniel. Gabi disse, é Daniel, pai. Eu digo, tá, gostei do nome, vamos embora. E aquela coisa passou. No 7º mês, eu descobri que Daniel não era Daniel. E aí era Daniela. A gente só mudou a letra, acrescentou a letra A. Mas uma coisa ficou no meu coração. Eu pensava que, assim, se o meu era um menino, essa menina não era minha. Olha que loucura. E tive a capacidade de pedir para ela fazer o exame de DNA, quando a menina nascesse, para eu realmente confirmar se era minha filha. Olha que coisa sem sentido. E foram 2 meses terríveis. O 8º mês e o 9º mês de gravidez da Daniela foi terrível. Muitas coisas aconteceram no nosso relacionamento. O ponto de, a última semana, as 2 últimas semanas, ela teve que ficar de resguardo absoluto, porque ela caiu do muro por minha culpa. Ela foi obrigada a ir na granja dos pais dela lá em aldeia, e ela teve que pular o muro. E uma mulher de quase 9 meses pulando o muro. Mas Deus é bom, que segurou lá Dani. E no dia 29 de janeiro de 1988 nascia Daniela, minha cara. Não precisava mais fazer exame de DNA. Deus já tinha feito a prova, parecida demais comigo, demais. Ao ponto que Cátia estava aqui no shopping center, quando ela tinha uns 2 a 3 meses, não foi? Carregando a Daniela assim, e de repente uma senhora começou a olhar Daniela, olhando, percebendo, e encontrou com minha mãe lá na frente. Disse, Lisete, eu vi uma criança ali, que é Valencinha todinha quando era pequeno, é a cara dele e tal, tal. Aí mamãe disse, então me mostre que eu quero ver. Aí ela foi mostrando, minha mãe quando chegou e disse, é o filha dele. Olha, para você ver, né, como as características da gente. Depois ela ficou bonita, aí não ficou mais parecendo comigo, ficou parecendo com a mãe. E Dani não era meu menino, mas era uma figuraça, sabe? E ela começou a fazer assim, a Daniela. Virou logo torcedora do Santa Cruz, né? Força do pai, já fui puxando e tal, ajeitando. Botei ela para gostar de carnaval, aquela coisa. E eu botava ela para dormir cantando o hino do elefante, pitombeira, enfim. Ela tinha que ser carnavalesca, porque era algo que minha família, eu adorava carnaval. Aquela coisa. Meu carnaval começava no dia 1 de janeiro, acabava no dia 31 de dezembro. Então minha vida era um carnaval, né? E muitos assim têm essa projeção de carnaval. E comecei a levar a Dani para os lugares que eu gostava de ir, que eram alguns barzinhos que tinha lá perto lá de casa. Ela era pequenininha. A outra ia de vez em quando
Cátia ia, né? Eu tinha meus amigos todos, levava os meninos, sempre levava mais os meninos, mas o meu era Dani, o menino era Dani. E meus amigos botaram a apelido nela de Formiguinha. E ela ficou sendo a Formiguinha. E eu botava meu dedo assim no copo assim de bebida, eu botava de leve na boquinha dela, né? Cátia não bebia. E eu era muito triste por causa disso, porque Cátia não participava comigo. E a gente teve muitas discussões, porque ela não bebia, muitas, até um ponto que uma vez eu dei uma bebida a ela, que ela caiu dura, e aí eu me desesperei, e aí também nunca mais eu disse, não, nunca mais, eu fiquei louco, mas a gente já era casado, já era, não, porque o local que a gente estava não era um local muito... Caiu, foi impressionante. Ela fez assim, daqui a pouco ela fez pá! Aí eu enlouqueci. A pessoa chegar lá na casa do pai dela, olha, vim trazer sua filha, né? Mas enfim, Daniela começou a ser a presença de Deus dentro do nosso lar. Interessante, a gente não conhecia o Senhor, mas as atitudes dela, não que ela seja melhor do que os meus outros filhos, mas ela foi o instrumento de Deus na casa da gente. Ela tinha moral mesmo, ela chegava assim para mim e para cá, a gente discutindo, ela fazia, não fale assim com minha mãe não, papai. Ou senão fazia, mamãe não fale assim com o papai não. A gente começava a brigar, qualquer coisa, ela vinha para junto assim e fazia, os dois para a cama, agora, para a cama. Aí quebrava a gente no meio, a gente começava a rir e obedecia, né? Ela entendeu que o lugar da cama era lugar de estar deitado, lugar de ter paz. Você não discute numa cama. Quem já aqui já discutiu? Você pode começar até uma discussão na cama. Mas ninguém deitadinho assim, você não vai. O cara tem que se levantar. É ou não é, Gustavo? Não é verdade? Rubinho, sim, Rubinho. Essa Cátia, você é uma figura, viu? Porque ela sabe que eu misturo o nome assim, ela estava lá só rindo. Tá? Rubinho. Mas enfim, um dia, Cátia foi convidada, a gente já estava... Catidão, ela decidiu me deixar, foi ruim. Tomou coragem assim, disse, não vou... Mas aí entrou exatamente Dani. Se a senhora deixar Painho, eu vou morar com ele. A senhora fica com o Gabi, e eu vou ficar com meu pai. E aí ela disse algo que até hoje ecoa no meu coração assim, de uma forma porque ela disse, eu nunca vou deixar meu pai. Não na forma de, ela hoje já está até casada, tudo, mas assim, o amor que ela tinha por mim. Né? E aos 12 anos ela disse uma coisa interessante, ela disse, pai, eu passei minha infância tendo que provar ao Senhor que eu não era um menino, eu era uma menina, mas que valia a pena o Senhor ser meu pai. Aí depois eu fiquei pensando, quanto tempo essa jovem não ficou com aquela coisa no coração, né? De dizer assim, será que meu pai realmente gosta de mim? Será que meu pai realmente gosta de mim? E se eu fosse um menino, será que ele teria esse mesmo amor? Enfim, mas Cátia foi convidada para fazer o cursilho. Eu não quis que ela fizesse assim a começo, porque disseram que era negócio de igreja de crente, de pastor, e eu tinha uma concepção de que todo pastor é ladrão, fora esses daqui, né? Mas assim, eu tenho uma ideia, eu acho que muitos aqui têm, depois que se converteu, ou de que começou a conhecer algum pastor, você viu que não é bem assim, mas antes de chegar a esse ponto, a gente tem uma visão meio assim, eu digo, pastor, menino, e aí ela, não, vai, deixa, eu digo, pastor o quê? Aquilo ali é um lobo mau, vai não. E aí ela disse umas palavras mágicas que entrou no meu ouvido com a suavidade. Ela disse, Mago, eu vou no domingo, ou eu vou na quinta e volto no domingo. Menino, um cara que gosta de farra, vê a mulher dizer de livre e espontânea vontade, era como ela estivesse dizendo assim, passe o final de semana na cachaça, né? Faça o que você quiser. E aí eu permiti que ela fosse. Não foi nem eu que fui te levar, foi? Não me lembro. Eu sei que não consegui deixar minhas filhas na casa nem do meu sogro, nem dos meus pais. E passei ali o melhor final de semana da minha vida com elas daquele tamanho, sabia? Porque eu tinha muita confiança nela como mãe. Então eu deixava ela com as meninas e saía, não tinha aquela preocupação. Tanto é que um dia a gente conversando, e
Eu disse, Kátia, Beta, né, que eu chamo ela de Beta, Beta, não estou me lembrando. Os primeiros passos de Gabi, não tá, estou tentando buscar, assim, não estou lembrando. Aí ela começou a chorar e disse, você não viu? Você não estava? E depois foi que eu fui perceber, sabe, assim, que eu perdi bons momentos, principalmente com a minha filha mais velha, porque eu estava onde eu não devia estar, fazendo o que eu não deveria fazer. Fui buscar a Kátia lá no cursilho, eu gostei do cursilho desde a primeira vez. Quando eu entrei, cadê? Meu irmão, quando eu vi aquelas mulheres cheias de bola, borboleta e cantando tricolores, aí eu fiquei doido. Tricolores, eu digo, o negócio aqui é bom, né? Pelo menos a música eles têm qualidade. E Kátia chegou cheia de Deus lá em casa. Deus falou comigo e vai mudar o lar da gente, a vida da gente agora vai ser outra. E eu digo, que bom, né? Graças a Deus. E ela cheia de, não, o que ele falou. Aí de repente ela disse, eu não vou mais reclamar de você. Eu digo, olha menino, o negócio está bom mesmo, está ficando bom. Vou jejuar e orar pela sua vida. Eu digo, pensa, que bom, né? E a gente foi para casa, domingo, segunda, terça, quarta-feira, eu digo, vou fazer o teste. Fiz a farra, aquela coisa, cheguei de manhã em casa, eram umas 6 horas da manhã, entrei, ela já estava acordada com as meninas, e as meninas estudavam de manhã. Aí eu olhei para ela olhou para mim, eu disse, tudo bem, ela, quer tomar café? Eu disse, não, acostumado, toda vez que eu chegava era, digo, o negócio parece que, mas eu digo, ela está sob efeito, né? Ainda está naquela coisa. Entrei. Foi quarta, quinta, sexta, no sábado eu digo, eu ia jogar bola no sábado, eu digo, é hoje de novo. Fazer o... Aí cheguei mais cedinho, às 4h30, ainda estava escuro, entrei em casa, tomei um banho, estava todo mundo ainda dormindo, aí eu me deitei do lado dela. Acordei, lógico, ela disse que eu sou muito barulhento, sai batendo nas cantas, ela se acordou, olhou para mim e disse, chegou agora? Eu digo, foi. Quer comer alguma coisa? Eu digo, não. Que é isso? Que maldade é essa na sua cabeça, meu irmão? Eu disse, rapaz, o negócio é sério mesmo. Aí ela não reclama não, aí me alegrei. Eu digo, rapaz, eu devia ter me casado, era com uma crente, porque aí a crente, jejum e oração e eu faço, jejum e oração eu faço, e a gente tem o resto da vida na boa. Mas aí ela começou a falar de um tal de Pastor Paulo Garcia. Menina, a boca dela se enchia. Pastor Paulo, Pastor Paulo, que homem abençoado. Pastor Paulo, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Aí fiquei doido, eu não podia dizer nada a ela, porque eu ia, né, me desmoralizar. Eu digo, não, eu vou pesquisar. Aí fiquei doido, eu digo, quem é? Mas Deus não deixou eu sofrer muito e uns 5 dias depois o pastor ligou lá para casa me convidando para fazer um encontro de matrimonial, né, o EMA. E aí terminou a gente tendo uma discussão, porque eu não sabia o que era que estava acontecendo, né? E o cara com a voz daquela era brincadeira. Quando ele fez, meu filho, eu queria tanto lhe conhecer. Eu confesso que estremeci nas bases, né? A voz dele é brincadeira. E aí passaram-se alguns dias e Kátia fez uma proposta novamente para me fazer o EMA e depois eu faria o cursilho. E aí ela disse, se você fizer, você passa um ano sem me dar presente. É uma proposta indecente para um negócio desse. Mexeu muito, me abalou muito e eu terminei cedendo. E eu digo, eu faço. Pensei logo, ó, presente de casamento, presente de dia das mães, tá? Dava 4 presentes a menos. Eu digo, estou nessa, né? Eu não podia resistir. Mas aí veio na minha cabeça, eu digo, eu vou na igreja, faço uma bagunça, a turma me bota para fora, e aí eu nem dou presente e nem faço os eventos.
Eu gostava ainda de surfar, estava com essas camisas cavadas mesmo, com o peito de fora, bermudão, ainda me lembro até da bermuda, era aquela um lado amarelo, um lado azul, uma perna maior, outra menor, sandália japonesa. Hoje é diferente, André, hoje é havaiana, para ficar mais bonito não. Mas na época da gente era japonesa, sandália, virado ao contrário para ficar mais legal. Bacana. E aí quando eu entrei na igreja, eu digo, a turma vai me botar para fora. E eu entrei arrastando a sandália, né? Aquela de maluqueiro, né? Aí, né? E não teve para onde ir, a turma me botou para dentro. Valência, e começou um Valência para cá, e vem cá. Eu digo, esse povo me conhece, tá onde? Meu filho, se você chegar na igreja, todo mundo falar com você, se você nunca tiver ido, mas sua esposa fizer parte dessa igreja, você é um grande cabra safado. E a sua mulher chega em todo mundo e diz, ore pelo meu marido. Aí quando o marido chega, é uma festa. Não é verdade? Eita, ele chegou, que eu estou entendendo. Enfim. E aí Deus falou muito no meu coração, já naquele culto ele começou a falar no meu coração, e tive alguns problemas com o pastor Paulo, assim pequenininho, mas depois eu terminei indo no EMA. Confesso que eu não gostei do EMA, assim, não. Eu fui só porque eu não era para comprar o presente, né? Eu não conseguia ouvir as palestras, e teve alguns momentos meio de Cátia de profunda discussão mesmo, assim, de eu querer me embora e tal. Ela, pelo amor de Deus, não fala. Ela já tinha entregado a vida ao Senhor, né? Mas aí chegou o dia do conselho. E aí eu digo, eu tenho que fazer alguma objeção para não ir, aí só vou se meu irmão for. Aí meu irmão terminou aceitando também. Eu digo, mas rapaz, não deu certo. E aí fiz a última farra da minha vida, quarta-feira. Saí para jogar bola, tinha prometido à minha filha Gabriela que não mais eu ia beber. Quando eu voltei do EMA, eu disse, eu não vou mais beber e tal, mas eu prometi uma coisa que eu não podia cumprir. Na quarta-feira eu saí com calção, descalço, né, com a chuteira e tal, para jogar. Fui na casa do meu cunhado, para minha irmã não ver. Entrei lá, peguei a roupa dele escondida, botei dentro da bolsa, sacudi pelo muro e peguei do lado de fora. E fui para a farra, botei a roupa do meu cunhado, aquela coisa. Cheguei em casa já de manhã. Era quinta-feira já do cursinho. E quando eu entrei em casa, já estava todo mundo acordado. Minha filha entrou no banheiro e disse, papai, o senhor chegou agora. Eu disse, não, filha, eu me acordei hoje cedo, que eu quero levar você para o colégio. Olha, começa logo com mentira. Você, para cobrir uma mentira, exatamente, você... Ela saiu, aí entrou Dona Cátia no banheiro. Aí já entrou detonando. Cabra safado. E falava, eu fazia, fala baixo, né, para Gabriela não ouvir, fala baixo. E ela, você não vai para concílio mais não, porque pau que nasce torto, nem Deus conserta. Quebrou a cara, não foi? E ela não queria mais me levar para o concílio. Ela disse, você não vai mais. Aí entrou Dani, acalmando as coisas, né? Calma para cá, deixa aí. Já entra a Gabi com as roupas nas mãos. Aí disse, pai, o Senhor tinha prometido. E eu digo para você, pai, para você, mãe, nunca prometa nada a seu filho, se você não puder cumprir. Porque ele acredita em você. Principalmente você, pai. A mãe é o amor, o pai é a influência, o pai é o exemplo, é a segurança. Não prometa, se você não puder cumprir, não prometa. Eu não podia cumprir, prometi a minha filha. Então foi um chororô lá agora. Aí foi que Cátia ficou com raiva. Eu fui capaz de me ajoelhar no banheiro e dizer, pelo amor de Deus, me leve para o concílio. Olha como Deus fez. Para quem não queria ir, agora de joelho no banheiro pedindo pelo amor de Deus para ir para o concílio. Aí no concílio foi uma bênção assim dos céus, assim, aquele lugar é um mover de Deus maravilhoso. Carlinhos, você já fez? Vai fazer de novo, né? Segunda chamada. Mas na boa, não é que você só
É bom, vale a pena. E aí no sábado eu entreguei minha vida para Jesus Cristo ali, foi num momento muito bacana. Quando eu cheguei em casa, já está até mais bonita minha mulher ficou. É impressionante, porque eu estava cego, meu irmão. Você fica cego, Satanás ele bota uma cegueira espiritual em você. Eu olhava para cá, eu não via mais beleza nela, eu não via mais interesse. Meu interesse estava lá fora. Aí quando eu voltei, que eu olhei para ela assim, eu digo, rapaz, a bicha é bonitinha mesmo. E a gente se abraçou, eu prometi a ela muitas coisas que Deus me ajudou a cumprir e que até hoje Deus tem me ajudado a cumprir. E a gente começou a viver uma vida agora, não é que não tenha problema, existe problema, mas agora tem Deus, aí faz a diferença. A primeira coisa que eu coloquei foi a aliança. Eu não usava aliança, pedi que ela, ao reitor, buscar a aliança na minha casa, e aí trouxeram a aliança. É interessante que Deus colocou no coração dela muito perdão. Eu tinha muito medo de como iria ser, mas Deus é tremendo, viu? Deus tratou na minha vida lá, mas tratou na vida dela. E eu lembro que a gente conversou e ela, de uma forma muito assim, corajosa, ela disse: olha, é daqui para frente, eu não vou cobrar você nada que você fez na minha vida, nada do que aconteceu. E assim, muitas coisas aconteceram na nossa vida, muitas coisas. Essa jovem senhora hoje de quase 50 anos passou por muitos momentos difíceis, pelo aquilo que eu causei, que eu criei. Só Deus podia trazer no coração dela esse perdão, que olha para ela e ela, no olhar dela não existe nenhuma cobrança. Isso é muito legal. Algumas vezes a gente saía junto, eu deixava a Cátia e começava a beber, de repente eu ia me embora e deixava ela onde ela estivesse. Quebrar as coisas dentro de casa, até lhe atacar às vezes de forma violenta. Palavras aí nem se fala. Tem uma cena que eu me lembro muito dela. Ela foi me buscar, eu prometi a ela que ia sair às 7 horas, terminei ficando bebendo. Meia-noite ela chegou onde eu estava, ela, minhas 2 filhas, e a gente saiu para Itamaracá. E ela reclamava muito. E eu, num momento de loucura, bati no rosto dela. Cátia abriu a porta do carro para pular do carro. Eu larguei a direção e o carro rodou ali perto de Abreu e Lima. As minhas filhas no carro, começou aquela gritaria dentro do carro, aquela confusão. Eu sei que quando o carro parou, eu segurando ela assim, já ela caindo realmente. Aí o carro parou, aí eu já não tinha mais forças, e aí ela caiu, mas já o carro parado. Deus é lindo demais. E ela começou a andar, e eu me desesperei. Eu sabia que era eu, e como é que ia fazer? E ela saiu correndo pela rua, com gente, já juntou gente lá pelo meio da rua. As meninas chorando dentro do carro, e eu parei, eu ainda me parei do lado dela. Ela ainda olhou para mim, e eu disse: por favor, me perdoe, eu não vou fazer nada, mas entre no carro, não por mim, mas pelas meninas. E ela entrou no carro. Isso era sexta-feira, eu acredito, era um sábado. Semana Santa. É que eu não escuto muito bem, e ainda estou treinando ler lábio. E aí, no sábado, a gente conversou, e ela me perdoou. Parecia que não tinha acontecido nada. Eu ficava impressionado, sabe, assim, com essa... Já era Deus. Sei que algumas mulheres podem até ficar com raiva de mim, mas não fique não, porque o que eu fazia, eu não sabia o que estava fazendo. Eu fazia impulsionado pelo machismo que tinha dentro de mim, que muitas vezes a gente aprende, pelo álcool, pela maconha. Não sei, eu agia de forma que não era eu que agia, porque no nosso coração tem o sopro divino do Senhor, no meu e no seu. E nasceu nosso filho Mateus, nesse momento. Hoje a casa da gente assim tem momentos difíceis, mas tem momentos de alegria. Carmen, é muito bom te ver ali. Aqui, ó.
filho também. Quando eu lhe vejo, meu irmão, não dá vontade de desistir nunca. Quando eu olho ali para Davi também, não dá vontade de desistir nunca. Porque eu sei que Deus, Ele tem um propósito. Por isso que eu venho aqui. Tem gente que pode até ficar pensando, esse cara quer fazer sensacionalismo. Quero não, meu irmão. Eu só quero dizer que tem um Deus que pode cuidar da gente. Tem um Deus que pode restaurar o que foi quebrado um dia. Gente, o que você tem mais de precioso é a sua vida e a vida daqueles que estão próximos a você. Talvez eu não tenha a eloquência de Dom Alexandre nesse, mas o amor que tem no coração dele é o amor que tem no meu coração. É o amor pela vida de vocês, como eu creio cada um de vocês aqui. Eu queria nesse momento, eu sei que já está bem tarde, mas eu queria orar pela vida de vocês, principalmente aqueles que assim, nessa manhã, entenderam que existe esperança para a sua vida. Queria assim de uma forma muito especial pedir liberdade a Dom Alexandre, se eu posso orar. Eu queria que aquelas pessoas assim, porque a fé é uma coisa interessante que a gente tem que exercitar. Eu queria aqueles que estão com algo precisando ser libertação de droga, de vício, restauração no casamento, no relacionamento com os filhos, com os pais, o relacionamento. Eu queria que você ficasse de pé, não tivesse vergonha, dissesse assim: olha, eu preciso, Deus, que nessa manhã o Senhor faça algo diferente na minha vida. Eu preciso que o Senhor restaure algo que está precisando ser restaurado. Deus não levanta ninguém para humilhar, Ele levanta para honrar, meu irmão. Creia que Deus tem algo maravilhoso para a vida de vocês.